Boa noite, gente. Já são quase 10 da noite, hoje eu estou aqui bem tarde. Eu estava tentando procurar, assim, pelo Google, aquela passagem que nós estudamos, que eu não lembro quando foi, porque nós já passamos por muitos profetas, já tem desde o começo do ano, né, gente, que nós estamos estudando esses profetas. Então, para eu descobrir qual dos profetas que falou, que eu vou falar agora, eu teria que ouvir todas elas, todas os nossos estudos novamente, para eu descobrir qual foi o profeta que falou em qual capítulo e versículo, né? Eu vou fazer isso pelo seguinte, porque ontem eu mencionei que eu tenho algumas restrições com relação aos Pentateucos e com relação a aos evangelhos, principalmente pelos que foram escritos por Mateus, Marcos e Lucas, porque não foram eles que escreveram, né? Foram eles que escreveram, mas eles escreveram 100 anos depois. O único que escreveu um pouco antes foi João, o apóstolo João. Esse, inclusive, ele é o evangelho que é mais publicado no mundo todo, porque ele realmente chega bem perto do que realmente foi o ministério de Jesus, né? Os outros livros foram escritos pelo próprio punho de Paulo, Timóteo, etc. Então, aí não tem como você desacreditar, porque realmente eles escreveram aqueles livros, né? Não sabemos se eles foram deturpados depois. Aí já é uma outra situação. Por quê? Os 70 que escolheram os livros que iriam entrar no Pentateuco, queriam entrar no Pentateuco, não, que entrar nessa Bíblia que nós estudamos hoje, foi escolhido, gente, muito tempo depois, em Alexandria. Eles eram 70, como é que eles chamam? Bispos, né, da igreja, que se reuniram em Alexandria e escolheram os livros que iriam entrar aqui como sagrados, tá? Foram 70 homens. Deixa eu ver que ano que foi isso. Deixa eu ver que ano que foi isso. The Bible. The Bible. Deixa eu ver. I'm doing. Ok. Ah, oh, Jesus.
It's so hard when you try to discover something and then 1,600 years ago. So it was after the church, the Christianity has been established as a. Oh, desculpa, gente. É porque eu estou lendo em inglês aqui. Aqui, ó. Ok. 382 depois de Cristo. Tá? Eles decidiram, porque a igreja foi estabelecida, né, como a igreja de Roma, como a igreja do Império Romano, seria o cristianismo, através de Constantino, nos anos 300 e pouco. Então, eles decidiram no ano de 397, tiveram alguns conselhos, gente, não foi só um, não. 393 teve um, 397 teve outro, 419 teve outro, e depois houve uma reconfirmação em 1442. Eles que decidiram quais os livros, nesse ano 300 e pouco. Gente, olha o tanto de quase 400, a última confirmação dessa época, e foi em Cartagena, foi 419. Aí depois um outro pontífice, o Celaceus, também fez a mesma coisa. Foram tirando, foram acrescentando, tirando, acrescentando. Era uma confusão, viu, gente? Foi uma confusão. Não foi uma coisa assim, que hoje nós temos ela assim, mas foi uma confusão no começo, viu? Então, por essas e por outras, eu tenho as minhas reservas, tá? Conhecendo a história, gente, a gente vai observando que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, quando eu estava estudando, pensando sobre isso ontem, depois que eu disse aquilo, né? Eu pensei, aí eu lembrei de que nós, num dos nossos estudos desses profetas que nós estamos estudando, nós estudamos um capítulo em que o profeta estava dizendo que Deus estava vendo que alguns escribas estavam alterando o Pentateuco. Agora, eu não lembro qual dos profetas que foi. Eu vou ter que ouvir todos os, porque eu lembro que quando eu cheguei nesse ponto, eu olhei para vocês e falei assim, gente, e agora? E agora? Onde é que nós ficamos nessa história? Né? Mas eu não lembro qual que foi. Eu gostaria de lembrar para trazer para vocês hoje, para mostrar para vocês que o Senhor já havia falado sobre isso. Sobre alterações que os escribas estavam fazendo. E eles eram os que compilavam, né? Aí até eu falei assim, gente, agora como é que nós vamos saber onde foi que eles, onde é que eles alteraram? Não tem como, né, gente? Porque isso está tão no passado. O Velho Testamento foi escrito muito antes de Jesus nascer. O último livro que foi escrito foi o dos Macabeus, que foi um período de 400 anos antes de Jesus nascer. Então, é muito complicado a gente descobrir aonde é que foi cometido o erro. Aonde é que um escriba, ou dois, ou três, ou não sei quantos,
fizeram o que não deviam fazer, né? Enganando o povo. E aparentemente esses enganos continuam até hoje. Só Jesus de Nazaré, quando voltar à terra, é que vai nos realmente falar. Só Ele vai realmente falar o que foi verdade e o que foi acrescentado. Por isso a nossa esperança está nele, em Jesus de Nazaré. Vamos ao capítulo 35 do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele mesmo escreveu de próprio punho o livro dele, viu, gente? Então não temos como duvidar de nenhum dos profetas. Nenhum. Tá? Capítulo 35. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, sempre é filho do homem. Dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti e te porei em desolação e espanto. Gente, quando o Senhor fala que ele está contra um monte, é porque ali naquele lugar foi derramado sangue humano, naquele lugar foi derramado sangue que não deveria ser derramado, em homenagem a deuses mentirosos e estranhos. As tuas cidades, porém, em solidão. Monte Seir, Monte Seir é domínio de Edom, que hoje como que é lá? Eu nunca lembro. Os edomitas hoje são os que fica do lado de Israel. Ai, Jesus, como é que chama lá, gente? Esqueci o nome. Meu Deus, são os primos lá, né? Os primos. Os primos dos judeus. Tá uma festa lá em Israel. Eles vão começar a comemorar o dia da independência de Israel. Aí tá uma festa lá, todo mundo dançando lá. Os homens dançando lá do lado, com as bandeiras. Ai, tá aqui, ó, balançando, balançando, mas não sai. De um lado do Mar Morto é Israel e do outro lado é esse país, que eu não estou lembrando, que é pequenininho também. O Monte Seir é nesse lugar, né? E tinha as vilas nas bordas, né, do Monte Seir. Aí ele fala que as tuas cidades, porém em solidão, e tu te tornarás em desolação, então saberás que eu sou o Senhor. Porque guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Gente, para chegar lá, como que é, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, porque não é possível que eu não possa, não vou lembrar disso. Não é possível. Ok, mapa de Israel. Jordânia. Nunca lembro, né? A Jordânia. Edom hoje é Jordânia. E eles eram filhos de Ló e também tinha deles também de Esaú, tá? Era uma mistura entre Esaú, né? E Esaú, que era irmão de Jacó, e Ló, que era que era primo de Jacó e primo de Esaú. Porque guardaste inimizade perpétua, os filhos de Esaú tinham inimizade perpétua contra os filhos de Israel, por causa daquele problema que aconteceu lá com Jacó, roubar, né? Não roubou, ele comprou. Ele roubou a bênção, né? Mas ele comprou o direito de primogenitura.
Porque guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Eles não foram solidários com os irmãos e os primos, eles não foram. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu te preparei para sangue. E o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. O que ele está dizendo aqui é que porque Esaú e Ló nunca abandonaram o desejo de vingança, porque eles gostam da intriga, eles gostam da briga, eles gostam da guerra, então por isso eles escolheram a guerra, por amor à guerra, então por isso que eles vão ter guerra. Aquilo que você ama, você atrai, né? Aquilo que você é dentro de você, você atrai. É o que o Senhor está dizendo aqui. Farei do monte Seir uma extrema desolação e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros, nos seus vales, em todas as tuas correntes cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, então sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, até hoje, gente, isso acontece. E os possuiremos, ainda que o Senhor se achava ali. Gente, até hoje. Qual que é a palavra qual que é o canto que esse pessoal vive falando? Aí quando eles estão lá nas praças fazendo aquelas manifestações. Aí no Brasil não tem muito, né, assim, manifestação dos palestinos, mas aqui em Londres é o que mais tem. Todo final de semana eles estão lá em frente do Big Ben lá, né, do parlamento, gritando. Como que eles gritam? Eles têm umas expressões que eles falam, Free Palestine, né? Liberte a Palestina. Até hoje está aqui, tá vendo? Aí eles têm uma outra coisa que agora eles estão proibidos de cantar. Se eles cantarem, eles são presos. Eles falam assim, do rio ao mar, como que é? From the sea. Liberte a Palestina do rio ao mar. Isso significa destrói Israel. Porque o rio é o Jordão e o mar é o Mediterrâneo, é onde Israel está. Então, aqui está falando, em desolação perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, então sabereis que eu sou o Senhor, visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus. Os palestinos estão gritando hoje, essa terra é minha. Vocês estão aqui, vocês invadiram a minha terra. Quando o Senhor, e os possuíram, ainda que o Senhor se achava ali. O Senhor está em Israel. Os anjos do Senhor estão em Israel. E eles estão tentando expulsar. Eu não estou falando do povo, não, gente. Eu não estou falando de povo de carne e osso, não. Estou falando dos espíritos, dos santos, dos profetas, de Abraão, de Jacó, de Isaque, dos filhos de Jacó, que estão ali esperando a redenção de Israel. Eles estão tentando expulsar não só as pessoas que estão em carne e osso hoje, mas eles estão tentando expulsar
os que já foram antes desses que estão aqui hoje, eles estão tentando expulsar de lá de Israel o arcanjo Miguel, que é o arcanjo responsável por Israel. Olha o que esse povo, onde esse povo está se metendo. E nós vamos, não nesse próximo capítulo, mas eu acho que no capítulo 2, no capítulo 37, nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso. Exatamente sobre o que eu estou falando agora. Os ossos dos ancestrais estão lá. E é por isso que eles estão tentando, eles ficam falando essas coisas, Free Palestine, Free não sei o que lá, do mar do rio ao mar, liberte a Palestina do rio ao mar. Eles são proibidos de falar agora isso, porque eles falavam presos, porque isso significa exterminar Israel. E é o que eles estão tentando desde essa época. Olha aqui. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, contra os judeus, e serei conhecido deles quando te julgar. Essa profecia, está vendo como ela é antiga? Isso aqui foi falado, gente, uns 500 anos antes do nascimento do Cristo, ainda durante a Babilônia, antes da reconstrução de tudo. O profeta Ezequiel morreu muito cedo durante o período da Babilônia. Ele não ficou nem na metade, nem até a metade do exílio. O exílio foi de 70 anos. Ele deve ter morrido antes da metade desse exílio. E olha o que o Senhor está dizendo. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira. Por isso que até hoje a guerra não acaba. Porque o Senhor está respondendo na energia deles. Conforme a tua inveja, o que eles têm de Israel é inveja, gente. Porque os palestinos e os árabes, eles não inventam nada, eles não criam nada. Eles não têm nenhum prêmio Nobel. Israel tem mais de 100. Porque é um povo inteligente, é um povo que vai à luta, um povo que cria. Hoje nós não teríamos aqui, não estaremos falando um com o outro desse jeito se não fosse eles. Né? Ciência, medicina, psicologia. Freud era. Einstein era judeu. Freud era judeu. Se vocês forem olhar na história, 90% de todas as criações que temos hoje foram feitas por judeus. Nós não estaríamos hoje onde nós estamos se não fosse por eles. Por isso que a inveja e o ódio. Versículo 12. Então saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. 500 anos antes de Jesus nascer, isso aqui já existia. Você acha que isso vai acabar de hoje para amanhã? Não. Só vai acabar quando Jesus de Nazaré voltar. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Vocês acham que o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo hoje na terra? Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus, enquanto se alegra toda a terra
a ti em desolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi desolada, assim farei contigo. Desolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, todo Jordão, Jordânia, toda a Jordânia. Sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. Gente. Vocês estão vendo que essa luta não é de hoje. Ela tem quase 3.000 anos. Essa briga tem quase 3.000 anos entre Jacó e Esaú. Por isso que aquele rabino judeu está tentando fazer essa reconciliação entre Esaú e Jacó, para que o Messias venha, para que ele volte, é necessário alguns reparos, e esse é um deles, a reconciliação entre jordanianos e judeus, entre árabes e judeus. E você sabe por que houve essa guerra agora? Por que houve toda essa confusão? Todo aquele latrocínio que houve em Israel? Porque uma semana antes, o primeiro-ministro de Israel anunciou na ONU que eles estavam fazendo agora uma reconciliação entre Ismael e Isaque. Aí, os filhos de Esaú não gostaram disso e resolveram atacar. E fizeram o que fizeram. Estamos nessa guerra até hoje. Mas o Senhor há de fazer essa reconciliação. E Esaú ainda vai se reconciliar com Israel, porque essa é a promessa que o profeta Ezequiel mencionou. Lembra quando nós estudamos? Que Israel vai vai ser como uma mãe para os palestinos, porque eles não querem, por causa da inveja. Mas o Senhor há de fazer isso. E nós confiamos plenamente de que Jesus de Nazaré, não sei quando, talvez não seja nem nos meus dias, talvez ainda vai demorar um pouquinho, mas não importa, não importa o tempo, a eternidade é nossa. A eternidade é nossa, gente, a eternidade é nossa. Entendam isso, nós somos eternos. Nós somos eternos porque o Senhor habita em nós e nós habitamos com o Senhor. Então não importa o tempo do eterno é o tempo perfeito. Vai acontecer? Vai. Nós acreditamos, confiamos e sabemos que isso irá acontecer, porque os profetas falaram e nós confiamos de que o Eterno falou por eles. Nós vamos entrar em capítulos maravilhosos da agora para frente, viu, gente? Profecias lindas. Ainda tem ainda tem uma aqui antes que não é muito bonitinha não, mas a gente vai passar por ele, porque se o profeta passou, nós também vamos passar. Ainda tem o tal do Gog e Magog. Gog e Magog. Pode ser Turquia, tá? Gog e Magog pode vir da Turquia, pode vir da China ou pode vir da Rússia. Não importa. O importante é que venha Gog e Magog, que tudo se realize, porque Gog e Magog vai ter que acontecer para que haja limpeza na terra. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, daqui a um dia nós vamos estudar sobre isso também.
Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau.